Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este espaço virtual. Sintam-se em casa, que o meu escritório seja a sua casa, que a minha casa seja também a sua casa. E esse é o objetivo deste vídeo, trazer para você uma reflexão maior, né? Para você também poder criar na sua casa uma atmosfera positiva, com fotos, frases de empoderamento, cristais, cheirinhos. Precisamos trazer os elementares da natureza para dentro da nossa casa. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, como iniciou a minha trajetória e como tudo começou para eu poder chegar até aqui. Eu escrevi um livro, O Despertar da Consciência. É um livro bem curto, de uma linguagem bem simples e em que eu sintetizo assuntos que para mim foram divisores de água na minha jornada de autoconhecimento e cura. Cura, porque todos nós que encarnamos neste planeta estamos tendo a oportunidade de efetuar uma transmutação, efetuar a ascensão, podendo dar um salto quântico nesta encarnação, devido à transição planetária que está acontecendo e a oportunidade única que estamos tendo. Todos nós estamos temporariamente habitando este corpo humano. Quando decidimos, mediante uma hierarquia espiritual, ingressar num corpo humano e fazer posse temporária desse avatar, nós temos um convite da nossa supraconsciência para evoluir. Só que nós temos os corpos inferiores que precisamos elevar para poder chegar ao contato da nossa supraconsciência. Vamos dizer que somos um fractal dessa supraconsciência que vibra e nos ama incondicionalmente e torce pelo nosso processo evolutivo, que somos ela. Por isso muito se fala desse poder consciencial multidimensional, porque somos um ser que integra a um outro ser, a outros seres. Somos uma grande família universal que somatiza e impulsiona ao processo evolutivo. E estar nesta realidade é muito difícil, porque quando a gente encarna, a gente se apossa de uma genética, a gente se apossa de uma informação do DNA, a gente se apossa de uma informação morfogenética da família ao qual nascemos, a gente se apossa de um karma coletivo da humanidade. Nos apossamos de forma muito inconsciente, porque exatamente esta experiência é para a gente poder nos tornar buscador dentro deste véu, dentro deste esquecimento. E o meu desafio foi como o de muitas mulheres. Quando eu era mais nova, eu dizia que eu não queria ter filhos. Eu afirmava isso com todas as letras. E aí, eu sempre achava que na minha vida que eu ia tapar um buraco, um vazio existencial que a maioria dos seres humanos tem com algo. Na juventude era concurso público, depois eu comecei a viajar, depois que eu passei num cargo público, comecei a ter oportunidades e eu via que esse vazio continuava. E aí eu me casei e via que o vazio continuava. Eu tive uma lua de mel e vi que o vazio continuava. Em determinado momento eu me perguntei, nossa, eu acho que eu vou ter um filho, Eu sempre disse que eu não queria ter filho, mas aí vendo a idade avançando, chegando perto dos 30 anos, e eu comecei a desenvolver esse espírito materno, dentro do sexo feminino que
que muitas mulheres têm, e quando o homem tem muita vontade de ser pai, é uma energia feminina que esse homem tem. No entanto, que tem vídeos aqui falando do ancoramento da energia masculina e feminina. Então, todos nós temos dentro de si essas duas polaridades energéticas. E aí começou a vir essa vontade de maternar. Num primeiro momento, eu não consegui engravidar no auge dos meus 32 anos. E aí eu comecei a fazer um check-up e comecei a entender se eu tinha algum problema no corpo físico, até que descobri sim que tinha algumas limitações dentro do físico, né? Tive que buscar orientação de um médico específico e aí eu comecei a me tornar buscadora. Comecei a entender o porquê que eu não engravidava, o porquê dentro da minha parceria com meu marido as coisas eram difíceis para nós nesse sentido. E aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Comecei a perceber que eu não me amava. Eu queria apenas tapar um sol com a peneira, né? Porque a peneira ela não tapa nada, ela é cheia de buraquinhos. Aquele velho ditado, tapar o sol com a peneira, na verdade nós não estamos tapando nada. E aí eu comecei a sentir que realmente o filho só seria para tapar um sol com a peneira. Na verdade não estaria tapando buraco nenhum e me iludindo, como eu sempre me iludi dentro das minhas buscas pessoais e continuava com um vazio existencial. Fui diagnosticada com uma idade com baixa reserva ovariana e fiquei muito triste, né, com esse diagnóstico. Quis entender mais o meu processo como humana, como uma pessoa que está aqui encarnada tendo uma experiência humana, o porquê das dificuldades e dos diagnóstico médico, e ali iniciei meu movimento de cura. Eu era totalmente insatisfeita com a minha profissão, eu comecei a perceber que ter um cargo em comissão no órgão público com o qual eu trabalho apenas me trazia status e inflamava o meu ego. E eu comecei a ficar muito reflexiva e comecei a me tornar buscadora. Comecei a ler muitos livros, iniciei práticas de meditação, fui entendendo o que seria respiração e ali começou a minha conexão com o meu eu superior. Eu comecei a entender o porquê do meu desafio. Começou a me ser revelado dentro desse movimento que eu passei a dar, que o meu corpo físico ele era o reflexo da minha forma e padrão mental. E que eu tinha que fazer uma cura dentro da assinatura energética da minha ancestralidade, dentro da cadeia genética de qual as mulheres da minha família experienciavam. Então eu comecei a fazer várias terapias quânticas. Porque a terapia quântica, ela nada mais é que uma oportunidade da gente mudar o campo informativo. Eu comecei a acessar pessoas que traziam informação e resposta para mim o tempo inteiro. Isso aconteceu durante 3 anos. Eu fui fazendo cura. Eu fui também diagnosticada com uma possível endometriose. E eu fui entendendo o porquê que os diagnósticos, eles falavam comigo e o que eles queriam me transmitir. A endometriose, na metafísica, fala da mulher que ela assume uma polaridade yang, masculina. Ela está travada com a sua criatividade. Ela simplesmente ela é mais racional, ela tem uma mente muito acelerada. Ela não consegue buscar dentro de si a parte yin, que é a energia feminina, que é a parte da fertilidade, que é a parte da criatividade. E eu, dentro da minha profissão, eu era limitada para poder expressar a minha energia feminina. Eu era cara crachá, né? Digamos assim, cumpria protocolos que me eram exigidos para cumprir
Eu sou formada em Direito, mas na minha adolescência o meu sonho era ser jornalista. E aí eu acabei fazendo Direito, por ter muita dúvida, né, como todo adolescente tem. E por incentivo do meu pai, eu acabei fazendo Direito. Nessa minha jornada, acabei fazendo o concurso público, passei com 25 anos e lá foi o momento em que minha mente se tornou estacionária, né? Ficou presa no ego, ativando só os corpos inferiores. Nesse movimento de autoconhecimento, eu conheci Gabi Lacerda, que ratificou todos os meus estudos. Para quem não conhece Gabi Lacerda, ela é uma autora que diz sobre o universo holístico para poder trazer um ser para cá, tendo que ter a consciência espiritual ativada em conexão com o bebê. E dali começou a fazer sentido todas as curas que eu já estava fazendo na minha vida. Curas estas em que, numa meditação profunda, me foi revelado que a minha família ancestral cometeu diversos abortos. E eu não sabia muito bem que abortos seriam esses e o porquê estava tudo isso na minha assinatura energética. E aí eu comecei a investigar o porquê que isso estava acontecendo comigo. E na meditação eu comecei a sentir muita cólica, e isso foi véspera de Cosme e Damião. E me foi revelado que ali eu estava fazendo uma cura das mulheres da minha família que tinham cometido abortos. E ali eu vi as minhas mãos com uma algema. Essas algemas, elas simplesmente foram destruídas. Começou a sair uma série de borboletas, muitas borboletas, e ficou em volta de mim diversas crianças. Me emocionei muito, passei 2 dias com cólica e ali foi iniciado o meu primeiro processo de cura, me fazendo a revelação que o meu útero era aberto, que os diagnósticos não eram conclusivos, mas ainda assim eu tinha uma parte energética de mim dentro do meu corpo que não funcionava e estava desativada. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que tudo nos leva a promover uma expansão de consciência, qualquer tipo de desafio. Quando eu fiz essa cura energética do meu útero, começaram a vir mais respostas. Foi então quando apareceu o Gabi Lacerda, eu saí de um padrão de vitimismo, que eu achava que só eu que tinha algum tipo de problema ou algum tipo de dificuldade para poder engravidar. E com Gabi Lacerda eu vi que existiam muitas mulheres que passavam por esse desafio. Então eu comecei a fazer mais uso do que eu estudava, começou a fazer muito sentido a ressonância que eu fiz com ela, porque ela simplesmente surgiu na minha página do Facebook como sugestão para eu seguir, fez total sentido. Eu fiz um curso e aí começou a fazer tudo muito sentido dentro das minhas buscas. O que ela estudava ressoava com o que eu estudava e dali para frente eu continuei fazendo o meu processo de cura. Eu fiz o curso Estou Pronta para Ser Mãe, eu fiz meditações, eu segui os passos e dicas dela, assim como intuitivamente também fiz muita cura interna, quebrando mais crenças. E nesse movimento todo de expansão consciencial, fiz o Sagrado Feminino, um curso, uma imersão com a natureza, dentro da visão xamânica, e ali eu perdoei toda a minha ancestralidade. Foi revelado que naquele dia do curso que eu iria maternar, mas que para isso eu teria que ir ao encontro do amor incondicional. Que dentro do desafio que eu vivi, eu tive que entender isso dentro de mim. Entender que um filho é apenas uma continuidade
de uma geração, mas que a história do filho vai ser dele. É um ser livre, pensante. Então eu não podia ter a mente que eu ia tapar um buraco, né? Construir uma família e ponto. Então a nova era, ela está impulsionando todos nós a se autoconhecer, a efetuar curas. Hoje eu sou mãe da Ellen, eu engravidei em maio de 2019, no mês das mães. Ellen se comunicou comigo o tempo inteiro na espiritualidade, através de sonhos e sinais de pessoas que nem imaginavam que eu estava querendo engravidar. Eu passei a enxergar a borboleta no terceiro olho, no chakra frontal. Passei também a ter visitas de borboleta. Eu moro em apartamento. A borboleta geralmente aqui só fica no jardim. Ela passou a voar, visitar aqui este canto. Ela passou a vir na minha varanda. Então eu falo para vocês que é possível. Eu, quando fiz o exame, novamente eu não tinha endometriose. Eu passei a ter um estímulo da reserva ovariana bem maior do que me foi diagnosticado por um médico. Gabi Lacerda me ensinou a fazer a leitura do médico, porque um médico ele tem que ser positivo, ele tem que falar com amor com o seu paciente e mostrar sim que é possível, porque a cura vem a partir de mim, né? A partir dos meus gestos, a partir da minha mudança, a partir do momento que eu entendo o meu mapa natal e entendo o meu propósito de vida aqui nesse planeta. A gente não vem só aqui a passeio, a gente vem aqui para muito mais, a gente vem para expandir a nossa consciência e sintonizar esse fractal nosso que está temporariamente habitando este corpo, a nossa consciência maior, a nossa mônada, a nossa partícula eu sou. E quando a gente ressoa, o nosso coração ele fala com a gente o tempo inteiro, porque o órgão do coração é o que nos sintoniza com essa família crística linda, com a energia de Jesus, Sananda, com os mensageiros, mestres ascensos e toda a espiritualidade. Eu passei a receber comunicação por música quando eu, em 2017, estava muito triste, achando que eu não iria engravidar. De repente, no meu carro tocou, eu nunca tinha ouvido uma música de bebê, começou a tocar uma música de bebê e ali foi o meu primeiro sinal. Dali pra frente, eu fui me conectando de uma forma linda com a música. E em 2018, depois de fazer o curso da Gabi Lacerda, eu estou pronta para ser mãe, em que conheci mulheres incríveis, mulheres de fibra, cada uma com a sua história, que honro e respeito cada uma. Eu comecei a ter mais ainda uma conexão com a música. Entendi a linguagem das cores, fui entendendo a aliança arco-íris e o portal do arco-íris, que está em conexão, vibrando todas as cores de todos os raios para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento consciencial e indo ao encontro do nosso propósito maior, que é expandir a consciência e sair dessa matrix condicionadora e limitante que muito se perde de forma errônea por estar em sintonia somente com a ilusão. Não que a ilusão não tenha que ser vivida, né? Nós estamos aqui, nós vivemos temporariamente, mas nós temos que saber encarar a realidade e ver que tudo é uma passagem, é uma experiência, é uma bagagem que vamos carregar. Então a gente lida com essa ilusão de uma forma muito consciente e transparente, de que a nossa jornada é temporária aqui. E aí, quando eu escrevi este livro, eu me inspirei em trazer mais autoconhecimento. E aqui eu trago método Fóton, que são meditações com frequências em Hertz, porque eu fiz muita cura do meu útero com as frequências. Eu fui entender sobre os raios, eu fui entendendo sobre a cromoterapia, né? Entendendo que nós temos
muita coisa bacana. Nós temos o poder dos cristais, que são antigos e que tem um campo de informação aqui, que eu honro o mineral, honro a mãe Gaia, a mãe natureza, e eu me conecto com ela o tempo inteiro, né? Se eu não acordei e não olhei o céu de dia, eu olho à noite, porque tem as estrelas, tem a lua. Então eu fui entendendo quem eu sou, entendendo muito mais o meu propósito de vida. E nesse livro eu compartilho falando das algemas invisíveis, que não podemos nos condicionar ao campo morfogenético, à impressão genética. Nós estamos aqui para poder destrinchar esse DNA, que é considerado lixo, mas que não tem nada de lixo, ele tem uma potencialidade única, que nos transforma, nos empodera, nos faz ter cura. Quantas pessoas já se curaram de diagnósticos de médicos alopatas? Eu tenho honra e gratidão a todos a medicina, mas eu busco uma conexão maior com o meu eu divino, que me mostra quem é que tem a ferramenta, né, material, que vai me atender, mas que tem uma linguagem leve, feliz. E aí a gente vai ressoando com pessoas que vão fortificando esse campo informativo, a essa cura, a esse processo de transformação que nos conduz à ascensão, que nos conduz a sermos aprendizes conscientes do nosso papel aqui nesse planeta. E a gente bota o chakra laríngeo para falar, a gente sai da vergonha. E hoje eu encontrei o que é o jornalismo, encontrei o que é essa veia jornalística que estava dentro de mim, encontrei em mim a sabedoria de dizer não para aquilo que me feria. Eu agradeço a todos os mestres, a todas as pessoas que passaram na minha jornada. Além de Gabi Lacerda, como eu citei, teve muitas outras pessoas que contribuíram para esse meu processo de cura, para a minha virada de chave. Eu e minha mãe temos um trabalho incrível, que está proporcionando muita cura. Minha mãe é canalizadora da técnica Chaves Quintessenciadas, em que temos portais, temos geometrias sagradas que foram passadas pelos irmãos estelares, e já tem um laboratório incrível falando sobre esta técnica, que é a apométrica, mas materializada pelas cartas-chaves. Então é isso. Se você quer conhecer mais o nosso trabalho, se você teve empatia com a minha história e se você tem curiosidade de saber mais, acesse o nosso site www.integrarser.com.br. Vou deixar um endereço aqui neste vídeo. Vou deixar um endereço também na descrição do nosso textinho abaixo. E a gente vai se falando. Eu com certeza vou ter a oportunidade de contar um pouco mais a minha história. Eu tenho a Ellen, essa minha bebezinha aqui que é linda, que já tá com 1 ano e 4 meses. Ela me mostrou o verdadeiro sentido do amor incondicional. Eu e meu marido somos muito, muito gratos pela existência de Ellen em nossas vidas, essa reluzente. E é isso. Um beijo grande. E se esse vídeo chegar até Gabi Lacerda, deixo aqui também, Gabi, a minha honra e gratidão. Muito sucesso na sua jornada, muitas realizações. Somos todos uma grande família, um ajudando o outro.